Já tivemos pessoas que pediram este tema em nosso canal. Portanto, vamos buscar entendê-lo. Trata-se da cura entre gerações. Antes de mais nada, esta cura não pode ser compreendida como uma cura que obrigue uma geração a prestar expiação pelos pecados dos antepassados, pois cada um responde por si apenas. Podemos entender esta cura da seguinte maneira: todo pecado deixa suas consequências na sociedade em que tenha sido cometido. Mau exemplo, ódio entre os irmãos, estímulo à vingança. O cristão, nesta oração de cura entre gerações, não pede perdão dos pecados dos antepassados a Deus. Não existe mais conversão no além. Quando falamos de purgatório, podemos pedir a Deus a purificação mais obstinada e breve de almas humanas que estão neste estado espiritual de desordens espirituais e de faltas leves. Pecados mortais que, inclusive, ocasionam a necessidade desta cura entre gerações não podem ser purificados, quanto mais perdoados no além. O que o cristão pede é que a má influência destes pecados graves dos antepassados termine, ficando todos os descendentes isentos de qualquer consequência negativa derivada destas faltas dos antepassados. Mas ainda neste segundo caso, podemos nos perguntar: os pecados podem trazer esta má influência? A ideia de achar que alguém hoje sofre por causa da consequência dos pecados dos antepassados, por causa de Êxodo 20, verso 5, que diz: castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração dos que me odeiam, é uma ideia mal concebida. Não existe a necessidade de pedir a Deus que este castigo termine. Não estamos sujeitos a certa fatalidade pesada e cruel que atormentaria pessoas inocentes. Não, o livre-arbítrio não teria nenhum sentido de existir. Haveria um destino traçado para cada ser humano em consequência dos pecados dos antepassados. No tempo do exílio de Judá na Babilônia, muitos dos exilados se recusavam a fazer penitência, pois diziam que estavam sendo punidos não por causa de seus pecados, mas por causa da iniquidade dos ancestrais. Assim se exprimia a mentalidade do clã. Todos pagavam por um. Entretanto, em nome do Senhor, os profetas Jeremias e Ezequiel rejeitaram este modo de pensar. Jeremias disse: naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados, mas cada um morrerá por sua própria iniquidade. Todo aquele que comer uvas verdes ficará com os dentes embotados. Esta rejeição clara também está em Ezequiel capítulo 18, do verso 1 ao 9. Não deixem de conferir. Como podemos ver, a responsabilidade é pessoal. Os antigos judeus levavam em conta o clã, não o indivíduo. Aos poucos foi-se valorizando o indivíduo como tal e suas responsabilidades pessoais. Não há destino fatal. O livre-arbítrio do homem é capaz de fazer suas opções, sem depender do que tenham feito ou não feito os antepassados. Mas já que a cura entre gerações não pode ser entendida como pecados de antepassados recaindo sobre descendentes, como a mesma deve ser compreendida? Como diz o saudoso Dom Estevão Bittencourt, toda iniquidade, principalmente as graves falhas, deixam marcas na sociedade em que vive o pecador. Um mau exemplo, um precedente daninho que se abre, ódio, desejo de retaliação. Não é só o pecador que se prejudica pelo pecado, mas é a sociedade que com ele sofre danos físicos ou morais. Principalmente os familiares mais próximos
descendentes do delinquente culpado sentirão a amargura da herança deixada pelos ancestrais falecidos. Os pecados cometidos pelos antepassados podem ter consequências para gerações futuras, não porque Deus queira castigar a estas, mas porque transmitem um âmbito marcado pelo pecado. Esse âmbito pode influenciar o livre-arbítrio de alguns descendentes, mas não lhe tira a liberdade de optar pelo bem, a revelia do que sugere o legado recebido dos ancestrais. Enfim, queridos irmãos, é somente através desta realidade que se coloca a cura entre as gerações. A oração de cura não pede a Deus perdão pelas culpas dos antepassados, mas pede que os desgastes causados pelo pecado destes não afetem os descendentes. O sofrimento de que padece alguém hoje não é necessariamente castigo, pode ser uma provação. Deus é Pai que ama seus filhos e por isto os educa e corrige, ajudando-os a serem cidadãos dignos da Jerusalém Celeste. A graça de Deus pode livrar determinado indivíduo dos seus sofrimentos, principalmente quando obtida através da Santa Missa. Porém, como já dito, o sofrimento pode ser uma provação valiosa que faz amadurecer a nossa fé e que convém aceitar generosamente, sem que o cristão peça o seu fim, o fim do sofrimento, mas antes peça a coragem para atravessar com alegria e grandeza de coração e espírito o período da provação, do qual poderá sair ainda mais santificado. Não podemos crer que todo sofrimento é castigo de pecados daquele que sofre ou ainda de seus antepassados. Contudo, devemos entender que estamos sujeitos a sofrer consequências das faltas de nossos ancestrais, sem que Deus esteja punindo por pecados do passado. Que Deus nos ajude a refletir e meditar sobre todo este mistério. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.